Tem acontecimentos estranhos na sua vida que não consegue explicar? Muitas coisas na sua vida parecem misteriosas e distinguem-no dos outros. Provavelmente escapaste de muitos acidentes que fazem com que tu e até mesmo as pessoas ao teu redor se perguntem o que há de tão especial em ti. Bem, deixa-me contar-te uma pequena história. Eu também passei por isso. Cheguei a um ponto em que não conseguia mais identificar nenhum acontecimento normal ao meu redor. Vejo coisas que os outros não conseguem ver. Ouço o que eles não conseguem ouvir. Sinto o que eles não conseguem sentir. Eu podia estar sozinho numa sala, mas sentir que estava rodeado por muitas pessoas. Essas eram algumas das coisas com que eu tinha de lidar. Para a minha idade, eu sabia coisas bastante avançadas, que não tinham nada a ver com ser inteligente ou com o tipo de educação que recebi. Comecei a orar para entender as peculiaridades da minha vida, e foi então que descobri. Eu fui ungido e tinha uma missão específica na vida. Desde esse momento de clareza, entrei no que Deus quer que eu faça, usando todos os meus dons para fazer tudo o que preciso. Isso não quer dizer que eu tenha tudo resolvido. Ainda assim, estou a partilhar o que descobri nesta jornada única de ser fortemente ungido por Deus. Os sinais que vou partilhar neste vídeo vão dar-lhe uma perspectiva sobre a sua identidade, e essa perspectiva vai ajudá-lo a navegar pelas várias complexidades associadas a ser fortemente ungido. Alguns descobrem a unção nas suas vidas através de orações de indagação, como eu fiz. No entanto, outros têm de passar por momentos de dúvida, confusão, ansiedade e tudo isso antes de finalmente compreenderem o que está de acontecer com eles. Durante esse tempo, a sua fé será testada até ao âmago. Enfrentarão situações que desafiarão tudo em que acreditaram. Tudo pode parecer caótico, pois circunstâncias além do que pensam que podem lidar ou que já enfrentaram estão a surgir no seu caminho. É quando a realidade grita na sua cara e a sua fé mal consegue se manter. É quando você se sente como uma folha presa em uma tempestade violenta. Você se sente como uma criança perdida que não consegue falar. Devido aos seus muitos anos de fé, você pode acreditar que não deveria mais ser sacudido. No entanto, as circunstâncias o sacodem para seu total desespero. Este é o momento em que você se sente inquieto em seu espírito. As tuas orações parecem cair sobre ti e, em vez de as coisas melhorarem, pioram. É nesse momento que alguns desistem e abandonam a sua fé porque não conseguem mais continuar. Sentem que já tiveram o suficiente e que é hora de desistir. Isso não é porque não foram sinceros. É apenas o peso com que têm de lidar. A vida não é um mar de rosas para todos, mas os escolhidos tendem a ter mais dificuldades devido às tarefas que têm de cumprir e à unção de Deus nas suas vidas. Além disso, o processo de treino para carregar e usar a unção e a luta contra o inimigo são outras razões pelas quais os ungidos têm de travar muitas batalhas na vida. Portanto, saber que és ungido desde cedo irá ajudar-te a superar os momentos difíceis. Então, como saber isso? Poucos têm o privilégio de ter anjos anunciando seu nascimento e informando aos pais que são ungidos e terão muito a fazer por Deus. A maioria das pessoas não é ungida ao nascer ou antes do nascimento. Para a maioria, é o resultado do seu amor, devoção e compromisso com Deus. Você não receberá necessariamente um anúncio claro quando essa mudança acontecer no espírito. No entanto, haverá sinais que indicarão que tem a unção especial de Deus na sua vida. Esses sinais ajudarão a compreender o desígnio único por trás da sua vida e será capaz de alinhar tudo o que faz para se encaixar no plano de Deus para a sua vida. Este vídeo abordará 10 sinais de que Deus o ungiu perigosamente. Um desses sinais é que tem uma profunda percepção espiritual. A perspicácia espiritual consiste em ter um sexto sentido ativo que vê, sabe e percebe o que os outros não percebem. Você percebe que vê as coisas de maneira diferente? Ao olhar para uma imagem ou situação, enquanto os outros veem os fatos óbvios, você consegue ver a mensagem oculta e ouvir as palavras não ditas. Isso não acontece porque você presta atenção deliberadamente aos detalhes. É algo que simplesmente acontece. Você tende a ver a realidade das coisas
independentemente da falsa representação. Essa percepção ajuda-te a tomar decisões que podem parecer irracionais ou irracionais, mas a longo prazo provarão ser decisões sábias. O teu método de pensamento transcende o raciocínio humano. É como se houvesse uma força superior a ti que envolve a tua mente com inspiração profunda e ideias sobrenaturais. Ao estudar as Escrituras, obtens insights profundos e revelações que, quando partilhas, as pessoas ficam surpreendidas com a forma como os obteve. Alguns até perguntam em que escola bíblica você estuda, devido à sabedoria com que relaciona as Escrituras entre si e com a vida atual para extrair lições e conselhos. Os seus olhos estão abertos para as realidades espirituais que se intensificam ao seu redor. Você vê anjos e sabe que são anjos. Você pode estar na igreja ou em casa e vê-los graciosamente em pé ao seu lado ou acima de si. Isso não acontece apenas quando você está orando ou meditando. É uma ocorrência natural que faz parte da sua vida cotidiana. Você se acostumou tanto a vê-los que consegue até reconhecê-los. Às vezes, você até sabe o que a presença deles simboliza. Você também tem o privilégio de ver santos da antiguidade e viajar em espírito com eles. Enquanto ora, estuda, medita ou dorme, você pode ver o personagem sobre o qual está a estudar ou o autor daquele livro da Bíblia visitá-lo para compartilhar insights com você. Tem essas experiências desde a infância e elas já não o assustam. Pode até pedir a presença deles porque quer fazer certas perguntas. Você vê o sentido por trás das coisas que não fazem sentido no mundo natural. Você vê, compreende e aceita as coisas que as pessoas normais consideram tolices. Você consegue compreender as coisas de Deus além do uso dos seus 5 sentidos. Você tem uma consciência espiritual que vai além do mundo físico. O mundo espiritual é tão real para si que não julga as realidades com base no que é apresentado fisicamente. Vê o espírito e, a partir daí, consegue compreender os factos. Quando faz isso, está a caminhar no espírito. Caminhar no espírito ajuda-o a ver as coisas antes que elas se manifestem no mundo físico. É por isso que sabe muitas coisas por impulso. Graças a esse conhecimento, a sua vida está alinhada com os planos de Deus. Enquanto muitas pessoas estão a mudar-se para uma determinada cidade, tu ficas porque sabes que é isso que queres para a tua vida. Ao tomar essa decisão, nada pode parecer que é a melhor decisão. Ainda assim, no final, tudo vai acabar exatamente como Deus planeou. O segundo sinal que vais notar na tua vida que indicará a tua identidade como um escolhido perigosamente ungido são ocorrências sobrenaturais frequentes. Envolve toda a sua vida em torno de uma ocorrência estranha ou outra. Notará que muitas coisas que pode explicar como naturais na sua vida não serão muitas em comparação com aquelas que não pode explicar. Terá força sobrenatural para levá-lo adiante onde outros falham. Será capaz de fazer coisas além das suas capacidades físicas, para seu espanto e de outros. Em momentos em que está prestes a ficar preso, verá ajuda sobrenatural vindo em sua direção. Pode estar numa sala a rezar e sentir uma brisa fresca a roçar-lhe a pele, ouvir vozes ou sentir várias sensações. Quando isso acontece, pode começar a ouvir o céu a falar-lhe sobre o que fazer e para onde ir. Experimenta provisões sobrenaturais para satisfazer as suas necessidades. Isso vai além das pessoas darem-lhe coisas. São outras formas de Deus satisfazer as suas necessidades. Pode ver penas, pó de ouro e outros sinais que apontam para atividades sobrenaturais ao seu redor. Essas ocorrências tornam-se mais intensas quando entra numa época de oração e jejum. Filipe teve uma experiência incomum que desafiou o raciocínio humano ou explicações. Depois de batizar o eunuco etíope, ele desapareceu e reapareceu em outro lugar. Elias também teve muitas ocorrências incomuns que apontaram para o auge da unção de Deus em sua vida. O terceiro sinal é uma paz indescritível durante as dificuldades. As dificuldades que enfrentas como uma pessoa perigosamente ungida por Deus não são pequenas. Na verdade, para a maioria dos escolhidos, isso faz com que questionem as suas vidas, porque a batalha parece não ter fim. As provações são sempre as mesmas,
e a cada passo que dás, tens uma coisa ou outra com que lidar. Este é um dos preços que se paga por ser perigosamente ungido por Deus. A parte bonita é que o seu coração tem uma profunda sensação de paz enquanto tudo acontece. Essa paz é toda graças ao seu relacionamento com Deus e à sua unção. Por causa da sua perspicácia e previsão, você sabe que os desafios não estão lá porque Deus o odeia. Mesmo quando parece que é isso, e o inimigo tenta fazer você acreditar nisso, você se recusa a aceitar. Em vez disso, você fixa o seu coração no futuro que ele lhe mostrou. Esse estado de coração ajuda-te a passar até mesmo pelos momentos mais difíceis. Tu tens a perspicácia divina para caminhar em vitória antes mesmo de a batalha começar. Era isso que Davi tinha quando viu Golias. O tamanho, a armadura ou as palavras de Golias não o intimidavam. Ele podia ver a vitória que estava por vir. Com apenas uma funda e 5 pedras, ele disse que alimentaria os pássaros com a carcaça de Golias. Era tanta a confiança que ele tinha em Deus. Você também notará essa fé e confiança em sua vida. Mesmo quando não estiver tentando ser corajoso, você ainda assim dirá palavras de coragem e exibirá características que mostram que não está agindo com base no que vê, mas na certeza das promessas de Deus, que não podem falhar. A sua percepção das realidades espirituais permite-lhe ver como Deus vê as coisas. Não há tempo aos olhos de Deus, e a eternidade está diante dele. 1000 anos são como um dia, porque o tempo não o limita. Você também pode ver as promessas que ele tem para si sob essa luz. E em vez de ficar agitado ou sentir-se pressionado por causa do atraso, verá a manifestação das promessas dele, e o seu coração ficará em paz. Você vê as suas vitórias futuras pela fé. Você sabe que Romanos 8:37 que diz: em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por meio de Cristo que nos amou. É a sua realidade. Cada passo é um passo em direção à vitória, porque é um passo de fé. Alinha-o com os planos de Deus para a sua vida. Você pode render-se ao plano de Deus sem pressão. Sabes que o plano dele para ti é o melhor. Quando as coisas não correm como planeado, não fazes birras, nem acusas Deus de forma insensata. Tens uma forte confiança de que Deus já te precedeu para preparar o caminho para ti, que quando for a hora certa, entrarás nele. Sabes que há tempo para tudo, tal como diz a Bíblia, e que quando chega a hora de uma coisa, nada pode impedi-la. Sabes que as coisas no mundo físico respondem ao tempo, por isso não tens pressa em fazer com que as coisas corram a teu favor. Davi foi ungido rei, e em vez de se mudar para o palácio, voltou para o deserto para continuar a cuidar do rebanho do seu pai. Ele compreendeu que há tempo para tudo. Uma vez que foi Deus quem o ungiu, quando chegar a hora de ele se tornar rei, Deus fará com que tudo corra bem. Esse é o tipo de paz que terás na tua vida. Embora às vezes o inimigo possa tentar penetrar para te tornar impaciente ou roubar a tua paz, Deus continuará a lembrar-te que ele cuida de ti e está a trabalhar a teu favor. Serás capaz de te alegrar apesar da tempestade, dos desafios e das dificuldades porque confias em Deus. Sabes que ele vê e ouve. Sabes que ele não permitirá que nada de mal te aconteça. Este estado de paz é uma virtude importante que te distingue como alguém perigosamente ungido e escolhido. Consegues ver sinais de que Deus te ungiu perigosamente? Veremos mais sinais, mas antes de continuarmos, se ainda não te inscreveste neste canal, faz isso agora. Obrigado. O quarto sinal é que tem uma conexão profunda com Deus. Orar, estudar a palavra e outras atividades espirituais não são o que faz como prática religiosa para cumprir toda a justiça. Faz isso porque tem um desejo profundo no seu coração de se conectar com Deus. Há um desejo profundo que o aponta para o reino espiritual. Enfatiza a conexão com o espiritual. Passar tempo em atividades que o reconectam com Deus o entusiasma. Sabe que existe uma missão divina para a sua vida e que não pode cumpri-la sem estar conectado a Deus. Quanto mais tempo passa com Deus, mais íntimo se torna com Ele. Este desejo e conexão não são o quê? Mesmo quando queres divertir-te, continuas consciente de Deus.
E essa consciência impede-te de ir a certos lugares e fazer certas coisas. Ser perigosamente ungido significa que a medida da natureza de Deus em ti está além do comum ou da média. Para refletir essa natureza, deves permanecer conectado a Deus e ter um relacionamento cordial com Ele. Para que isso aconteça, Deus coloca um anseio no teu coração que te faz buscar a Deus. Tu estás a procurá-lo, não por causa da religião, mas porque a tua vida depende disso. É como o veado que anseia pelos riachos de água. Eles fazem isso porque a sua sobrevivência depende da quantidade de água que bebem. O teu relacionamento com Deus torna-se cordial. Tu conheces-o mais profundamente e experimentas-o mais. Tu compreendes a sua voz e o seu silêncio. Tu vês a sua mão a trabalhar em todas as áreas da tua vida e sabes quando as coisas não estão a correr de acordo com a sua vontade. Não só é sensível às coisas espirituais, mas também sensível a Deus. Estás sempre consciente da sua presença, o que te faz querer fazer o que lhe agrada. Estás atento ao que ele gostaria que fizesses e é nisso que te concentras. Samuel era uma criança quando ouviu a voz de Deus pela primeira vez. Desde então, Deus continua a falar com ele. O seu relacionamento com Deus tornou-se cordial. A Bíblia descreve isso aqui. O Senhor estava com Samuel enquanto ele crescia, e não deixava que nenhuma das palavras de Samuel caísse por terra. E todo o Israel, desde Dan até Berseba, reconheceu que Samuel era um profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló, e lá se revelou a Samuel através da sua palavra. Antes de Samuel ter consciência de Deus, Deus o atraiu para perto de si. Essa também será a sua experiência de vida. Deus usará todos os meios para o atrair para perto de si. Ele usará aquilo que você ama para atrair o seu coração para si. Esse pedido sempre o levará ao lugar de oração, até que você fique tão viciado em orar que não consiga mais parar. Você desfruta de cada momento que passa com Deus. Não se trata mais do pedido, mas da sua conexão com Deus. Abraão tinha essa conexão divina com Deus. Ele passou de buscar Deus por um filho a se dedicar totalmente a Deus, independentemente de ter um filho biológico ou não. O seu relacionamento com Deus era tão íntimo que Deus não podia fazer nada sem contar a Abraão. Era assim que Deus estava comprometido com ele, e ele também estava comprometido com o relacionamento. Ele nunca considerou a voz de Deus como algo garantido e estava sempre pronto para viver quando Deus lhe dava instruções, mesmo quando era inconveniente para ele. Quando chegou a hora de destruir Sodoma, Deus disse: "Devo esconder isto do meu amigo?" Deus não podia. Ele contou-lhe tudo, e através do pedido de Abraão, Deus estava disposto a poupar Sodoma se Abraão tivesse negociado adequadamente. Verá que Deus não ficou zangado com as suas palavras. Em vez disso, Deus queria que ele continuasse a falar. Moisés também tinha essa relação cordial com Deus. Deus chamava-o de amigo e atendia ao seu pedido. Ele falava com Deus frequentemente e não agia sem a permissão de Deus. Houve até uma altura em que ele disse que não se moveria se Deus não fosse com eles. Para ele, a presença de Deus era mais importante e tangível. A palavra de Deus era o máximo para ele. E ele preferia passar tempo com Deus do que ouvir as queixas do povo. Depois de falar com Deus por muito tempo, ele pediu para ver a face de Deus, e Deus não negou isso. A Bíblia diz: "Desde então, não surgiu em Israel nenhum profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face, que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer no Egito, ao faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra." O seu tempo na presença de Deus fará com que você se torne um com Deus. Você saberá o que Ele está fazendo, compreenderá os tempos e as estações e saberá que nada acontecerá sem que você saiba, especialmente se for algo que diz respeito a você ou às pessoas ao seu redor. Deus se revela a você diretamente, intimamente e sem barreiras. Quando você ora, muitas vezes recebe feedback, sensações que fazem você saber que não está apenas falando consigo mesmo. Esses são sinais, evidências da sua fé que o ajudarão a continuar quando enfrentar os momentos mais difíceis.
Este sinal é muito importante na tua caminhada como um escolhido perigosamente ungido, e é por isso que o diabo luta contra ele. O diabo vai querer manter-te legitimamente ocupado para que não tenhas mais tempo para passar na presença de Deus. Mesmo quando os anseios estiverem lá, serás sufocado pelo tempo, que mal terás. À medida que ele te ocupa, outras coisas tomam o teu coração e começam a sufocar Deus. Pode ficar tão escuro que acabas por perder o teu relacionamento com Deus e te perder completamente. Estás surpreendido com a possibilidade de perder tudo? Não devias estar. Muitos escolhidos perderam o seu lugar no programa e na missão de Deus porque permitiram o descuido. Ignoraram o seu chamado, dando ao diabo uma oportunidade de entrar. Examinaremos estratégias para evitar esse triste desfecho mais adiante no vídeo. Por enquanto, vamos ver mais sinais que indicam que você está perigosamente ungido. O quinto sinal é o ódio de algumas pessoas. Ser ungido atrai tanto o bem quanto o mal. É como uma árvore cheia de frutos maduros. Muitos vão atirar pedras para conseguir um pedaço da fruta. Outras árvores ficarão com inveja da árvore por receber tanta atenção. No final das contas, todos estão ao redor da árvore pelo que podem obter. É por isso que a conexão emocional pode ser desafiadora e é uma área delicada sobre a qual a maioria dos escolhidos nem sequer fala, porque não sabem como lidar com ela. Além dos relacionamentos românticos, mesmo as conexões platônicas com as pessoas não serão fáceis para ti. Isso não é porque não amas as pessoas. Tu sabes o quanto amas e adoras as pessoas. No entanto, elas não retribuem o teu amor. Tudo em ti é amável, mas não receberás o amor que mereces. As pessoas que ajudas, pelas quais rezas e pelas quais te esforças, serão as mesmas que falarão mal de ti, tramarão o mal contra ti e mostrarão deliberadamente o seu ódio, mordendo-te com força onde mais dói. Quando vires isso a acontecer contigo, não te surpreendas, porque Jesus já disse em Mateus 10:22: Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse ódio pode vir na forma de perseguição das pessoas ao seu redor. O diabo vai usá-las para fazer você fazer coisas que não deveria. Quando você se opõe, elas passam a vê-lo como o mal. Foi assim com José e os seus irmãos. Os seus irmãos o odiavam por causa da unção do libertador na sua vida. Eles odiavam-no porque o seu pai o amava. Depois, odiaram-no quando o pai lhe comprou um casaco de muitas cores. Odiaram-no ainda mais quando ele contou ao pai as suas más ações. Para coroar tudo, odiaram-no por causa dos seus sonhos. Tu também passarás por todas essas fases de ódio por parte de várias pessoas ao teu redor. O teu caráter e estilo de vida únicos irão distinguir-te da maioria das pessoas ao teu redor e atrair o ódio dos outros. A graça, o favor e as atividades espirituais na sua vida também farão com que as pessoas o odeiem. Elas perguntarão: és o único? Por que é que Deus fala sempre contigo? Elas podem ser mais velhas do que você e tentarão dizer-lhe que, devido à idade, tem mais experiência do que você e que você não tem o direito de falar com elas ou de lhes dizer o que Deus disse. Dirão que ouviram Deus antes de ti nasceres e calar-te-ão. Criticarão as instruções que recebes de Deus e tentarão fazer-te parecer tolo pela tua consagração e devoção a Deus. Então, quando os teus dons e tarefas se tornarem evidentes à medida que entras no que Deus quer que faças, questionarão a tua autenticidade, ridicularizar-te-ão e insultar-te-ão. Quando ficar evidente que és genuinamente ungido, eles vão chamar-te de falso e tentar sabotar-te. Não te surpreendas se essas pessoas também forem membros da família da fé. São elas que o diabo vai manipular contra ti. Ele sabe que quando usa pessoas de fora, a influência delas não vai afetar-te muito, pois tu não esperas nada melhor delas. Mas, das pessoas da família de Deus, você ficará desapontado, e ele gostaria de capitalizar sobre o estado de desapontamento. Antes de enfrentar isso, deixe-me dizer-lhe isto de antemão. Você não deve colocar a sua confiança em nenhum homem. A Bíblia diz para olharmos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O único para quem você tem permissão para olhar é Jesus. Depois de Jesus,
Todos os outros homens são passageiros. O diabo ainda pode manipular mesmo aqueles que estão sinceramente errados. Ele ainda alcançará o mesmo objetivo de roubar, matar e destruir quando os manipular. É sua responsabilidade não dar ao diabo uma chance em sua vida e guardar a sua unção com tudo o que você tem. Essa traição e ódio das pessoas podem forçá-lo ao isolamento. Esta é uma vida em que, embora esteja rodeado de pessoas, não tem ninguém que o compreenda. Não tem pessoas que se preocupam com coisas espirituais, focadas em Deus e cumprindo as suas tarefas como você. Isso pode fazer com que a jornada pareça difícil e insuportável, mas quando permanecer com Deus, verá que existem pessoas, e Ele irá conectá-lo a elas para ajudá-lo a cumprir o seu destino. Elias pensava que era o único profeta verdadeiro que restava. Esse isolamento pesava muito sobre ele, e chegou ao ponto em que pediu a Deus para acabar com a sua vida. Consegues imaginar isso? É isso que o isolamento pode fazer a uma pessoa. Quando estiveres nesta fase de isolamento, não tentes forçar-te a associar-te a outras pessoas, porque isso pode levar-te a uma conexão errada que será pior do que o isolamento. O melhor que podes fazer é permanecer com Deus e deixar que Ele te conecte ao teu povo, aqueles que entendem as coisas espirituais e segurarão as tuas mãos para tornar a jornada melhor para ti. O sexto sinal é que tem inúmeros sonhos e visões proféticas. Não se pode ser perigosamente ungido e a sua visão espiritual não será aberta. Este é um dos primeiros sinais que notará. Notará que tem sonhos e visões. Não são apenas sonhos comuns. Eles serão simbólicos, carregarão uma mensagem profunda e serão coisas que estão por vir ou coisas que lhe darão uma visão do passado para ajudá-lo a navegar pelo futuro. Desde tenra idade, podes lembrar-te de quando tens sonhos e os contas casualmente aos teus pais, apenas para que eles se concretizem exatamente como previu. Esse é o funcionamento da unção na tua vida. Ser ungido significa que te encaixas num cargo para a missão de Deus na terra. O espiritual controla o físico, por isso, se queres destacar-te nessa missão, o alcance da tua visão não deve limitar-se a este reino. Deus sabe disso, por isso prepara tudo para garantir que você possa assumir plenamente a sua missão. Os seus sonhos e visões não se limitarão ao que você vê enquanto dorme sozinho. Enquanto estiver acordado, Deus pode abrir os seus olhos para ver imagens ou cenários e, em seguida, começar a dar-lhe interpretações do que eles significam e do que você precisa fazer. Às vezes, você pode não ver nada, mas a ideia surgirá na sua mente. Como se estivesse a imaginar coisas, começa a pintar imagens do que será o futuro. E, de repente, exatamente o que pintou no seu coração é o que vai acontecer. Poucas pessoas têm esse dom poderoso, por isso deve valorizá-lo. Como se sente por ser uma das poucas? A sua mente está aberta a Deus para comunicações espirituais profundas, porque treinou o seu espírito passando tempo de qualidade com Deus. Quando dorme, o seu espírito está ativo e forte para que possa captar imagens do céu. Saiba que, por mais importante que seja este dom, o diabo pode corrompê-lo, por isso deve ter cuidado. Tudo o que vê está sujeito à palavra de Deus, e se não estiver de acordo com o que Deus revelou na sua palavra, deve descartá-lo. Ao lidar com sonhos e visões, não os torne a autoridade final que guarda a sua vida. Mas, na medida em que mantiveres-te conectado a Deus, poderás sentir se o sonho e a visão são de Deus. O problema com a maioria das pessoas é que elas perdem a conexão com Deus. Como os dons de Deus são irrevogáveis, elas continuam a ter sonhos e visões. No entanto, elas foram corrompidas, e tudo o que vem não se alinha de forma alguma com a vontade de Deus, nem glorifica a Deus. Portanto, é preciso prestar atenção. Sei que pode querer dizer que tem tido esses sonhos mesmo antes de se tornar sério com Deus, e que eles têm se concretizado. O facto de algo acontecer não significa que seja a vontade absoluta de Deus. Portanto, ser cuidadoso e vigilante ainda é muito importante, e deve prestar atenção. O sétimo sinal é que tem esperança em situações desesperadoras. Tende a ver o lado positivo mesmo quando não está a tentar manter-se positivo.
consegue ver a luz no fim do túnel e sabe que todas as situações pelas quais passa ou que as pessoas à sua volta tendem a enfrentar serão boas para elas. Compreende o significado profundo por trás das lutas das pessoas e vê o quadro geral. Enquanto elas estão a olhar para o castigo, está a haver um processo que as está a tornar pessoas melhores. Enquanto o ouro está a ser passado pelo fogo, tudo o que o ouro lhe diria se pudesse falar é que está a ser castigado, torturado e oprimido. O ouro vai querer a sua liberdade do fogo e ser deitado de volta ao chão. No entanto, o ourives que trabalha com o ouro compreende que ele não serve para nada no chão e só pode maximizar o seu potencial depois de ser trabalhado. É por isso que eles continuam o processo até que fique melhor. Como uma pessoa perigosamente ungida, você vê as pessoas como ouro sendo passado pelo fogo. Você as vê mudando e se tornando quem Deus quer que elas sejam. Você vê a velha natureza sendo lavada e cada parte delas sendo transformada em quem Deus queria que elas fossem. Quando elas reclamam com você sobre suas lutas, você consegue ver o lado bom e imediatamente aponta isso para elas. Em vez de chorar e lamentar as suas situações, encoraja-as a regozijar-se, porque é no regozijo que elas podem alcançar tudo o que Deus tem para elas. Ao fazer isso pelos outros, também pode ver o lado positivo nos seus momentos difíceis. É claro que pode não ficar claro inicialmente, mas à medida que permanece com Deus, o ama e passa tempo com Ele, os seus olhos se abrem para o lado positivo, enchendo o seu coração de grande esperança. O oitavo sinal é que tens instruções rigorosas em relação à tua vida. Ser ungido por Deus de forma perigosa também pode significar que não podes fazer coisas que os outros fazem. Não podes ir a lugares onde os outros vão e nem mesmo te vestir como os outros. Como és único para Deus, Ele quer manter-te assim a todo custo, e um desses meios é dar-te instruções rigorosas para seguires. Essas instruções muitas vezes se tornarão mais evidentes à medida que passas tempo com Deus e constróis o teu relacionamento com Ele. Antes que isso fique claro, descobres que não podes fazer certas coisas. Na adolescência, enquanto os teus amigos saem escondidos de casa para ir a festas e baladas, tu tentas fazer o mesmo e acabas sendo pego. Sempre que tentas falar, vestir-te ou agir como os outros, sentes-te estranho e deslocado nesse estilo de vida. Para a maioria das pessoas, o que elas fazem é continuar a tentar de qualquer maneira. Devido à necessidade inata do homem de querer pertencer à sociedade para ser amado, apreciado e visto, você pode continuar a se forçar nessa direção, mesmo quando não gosta disso. No entanto, um dia de despertar chegará através de um encontro, ou Deus poderá enviar alguém para si. A partir desse encontro, você compreenderá que é diferente e não deve se esforçar para se encaixar no mundo. Essa compreensão é sempre muito difícil para muitos e pode levar anos de rebelião, dor e luta antes que eles finalmente se rendam a Deus. Depois de se render, ainda não será tudo flores e rosas. Deus continuará a dar-lhe instruções periódicas e contínuas que você deve seguir. Essas instruções são pessoais e podem não se relacionar com outras pessoas, mesmo com os escolhidos que são ungidos como você. Deus pediu a Saul que matasse todos os amalequitas quando ele foi lutar contra eles. Sansão não deveria cortar o cabelo nem beber qualquer bebida alcoólica. João Batista comia gafanhotos e mel silvestre. Todos esses são pessoas ungidas que tiveram que viver seguindo uma instrução ou outra. Essas instruções servem para testar a sua obediência e ajudar na sua consagração. Violar essas instruções pode fazer com que perca o seu lugar nos planos de Deus, ou retardar a sua jornada e limitar o que Deus pretende fazer na sua vida. Não compare a sua vida com a dos outros, porque a sua consagração pode não ser a mesma. A sua pode ser mais rigorosa devido ao peso da glória que está prestes a repousar sobre a sua cabeça. Comparar-se aos outros e querer fazer coisas só porque eles têm permissão para fazê-las pode rebaixá-lo ao nível deles e impedi-lo de alcançar a altura que Deus deseja para si. Ao olhar para a sua vida agora, lembrar-se-á das instruções que considerou absurdas e se perguntou o que Deus ganharia em restringi-lo dessa forma. Agora é a hora de voltar ao seu diário para lembrar-se delas.
pedir misericórdia por não tê-la seguido e começar imediatamente a fazer o que Ele quer que faça. Confie em Deus, sabendo que Ele não pediria isso se não fosse necessário. É para o teu bem e para o teu processo de formação, por isso não deves ignorar ou pensar que és mais sábio do que Ele. Não importa o quanto sejas ungido, ainda não pode ser tão sábio quanto Deus. Ele impõe esse limite para que possas continuar a buscá-lo. Nunca te esqueças de que pertences a Deus e deves viver para Ele, não para ti mesmo. O nono sinal é a capacidade de sentir literalmente a dor das outras pessoas. Isso é especialmente possível se tiveres a unção de cura e Deus quiser usar-te para levar cura às pessoas, tanto física quanto emocional. Para que saibas quando a unção chega e o que Deus está a fazer, Ele permite que sintas o que as pessoas sentem. Para ti, isso pode ser estranho. Tu percebes que quando estás perto de alguém com dor de estômago forte, sem que essa pessoa te diga o que está a sentir, tu começas a sentir também. Então, você é levado a orar por essa pessoa, e após a oração, a dor desaparece de você, assim como desaparece dela. Deus pode levá-lo a orar pelas pessoas mesmo quando elas não estão colocando a dor no seu corpo ou no seu coração. Você pode sentir como se uma pedra gigante estivesse sobre o seu coração, sem qualquer motivo aparente. Então, enquanto você se pergunta sobre o desconforto, Deus coloca um nome no seu coração e você começa a orar por essa pessoa. O fardo e a dor podem permanecer por muito tempo até que você ore por essa pessoa. Essa é uma das responsabilidades de ser ungido. Se você não sabe que está carregando a dor de outras pessoas, pode se sentir doente ou fraco, mas quando compreende essa parte da unção, pode prestar atenção na próxima vez que começar a sentir dores fortes ou laterais em qualquer parte do corpo. Você também pode notar outras coisas estranhas, como ouvir os pensamentos de outras pessoas ou estar em vários lugares ao mesmo tempo. Todas essas ocorrências são para que você faça tudo o que Deus quer que você faça e seja capaz de fazer mais por Deus no tempo limitado que você tem neste lado da eternidade. O 10º sinal são palavras proféticas. Pode ter ouvido pessoas, especialmente outras pessoas ungidas, dizerem que é único. Elas podem profetizar sobre si e dizer-lhe algumas das coisas para as quais Deus quer usá-lo. E tudo isso aponta para a unção de Deus na sua vida. Pode ser desde que era bebê, como quando Simão profetizou sobre Jesus, ou enquanto crescia, e mesmo quando se tornou adulto. Para ti, pode até ter sido em todos esses momentos. Embora essas palavras proféticas realmente apontem para quem Deus quer que sejas, deves estar disposto e pronto para entrar nisso e manifestar os teus dons espirituais. Se ficares parado, as pessoas dirão que és ungido. Outros sinais na tua vida apontam para isso, mas se não fizeres nada, nada na tua vida mudará, e isso significará que desperdiçaste os dons e as oportunidades que Deus te deu. Provavelmente estás a acenar com a cabeça neste momento enquanto ouves este vídeo. Parece tão personalizado, pois consegues identificar-te com a maioria dos sinais. Até já perguntaste por que a mim? Muitas vezes, na tua tentativa de compreender o que estás a passar. Parabéns por descobrires a tua verdadeira identidade. Sim, é um grande alívio para ti finalmente dar sentido às batalhas incessantes, mas isso não é o fim da jornada. Precisas de saber o que fazer para te alinhares com o que Deus está a fazer conscientemente. Precisas de saber como te envolver com essas atividades espirituais que estão intensificadas ao teu redor. A pergunta que precisas de responder é: o que fazes quando descobres que és perigosamente ungido? A primeira coisa a fazer é permanecer com Deus. Permaneça conectado a Deus no lugar secreto. Você não pode cumprir verdadeiramente a sua missão fora de Deus. Você sabe muito bem que o propósito da unção é que você execute tarefas específicas para Deus. Se você não sabia disso antes, agora sabe. Não é apenas para você se exibir ou se gabar de que Deus tem um carinho especial por você. É para você entrar numa missão única. Pode cumprir isso plenamente quando permanecer conectado. Repare que eu não disse, conecte-se. Isso porque muitas pessoas encontram Deus,
e começam a sua jornada com Ele. No entanto, ao longo do caminho, quando a missão se torna opressora e a unção se torna tangível, ela flui por toda parte, tornando-as super-humanas, e elas começam a sentir que não precisam mais de Deus. Esse sentimento é o início da destruição. Foi isso que aconteceu com Sansão. Por mais ungido que fosse, quando perdeu a sua conexão com Deus, perdeu a unção. Então você precisa aprender como o Espírito Santo fala consigo para não perder a sua voz quando ele falar. A Bíblia diz que o diabo se transforma em um anjo de luz. Ele faz isso para encontrar uma maneira de entrar e corromper a sua unção e a sua missão. Pode estar um passo à frente dele quando dominar o caminho do Espírito Santo. Pode fazer isso através da intimidade com ele. Passar tempo em oração e orar no Espírito ajuda a aguçar os seus sentidos espirituais. Quanto mais aguçados forem os seus sentidos espirituais, mais poderá discernir o caso do Espírito. Sintonizar o seu espírito para compreender as atividades espirituais irá ajudá-lo a navegar pelas suas experiências com graça. Não os considerarás tolice quando os vires pelo que realmente são e compreenderes a sua intenção. Também deves aprender a aquietar a tua mente e ouvir a sua voz. Ele fala na quietude. Ter isso sob controle abrirá o caminho para as outras coisas que precisas fazer, como alguém escolhido que deseja cumprir o propósito da sua unção. Você também deve entender o que ele quer que você faça. Conhecer o propósito da sua unção irá ajudá-lo a não abusar dela. Você irá encaixá-la perfeitamente no plano de Deus para a sua vida e começar a viver uma vida incrível, seguindo o caminho certo. Nunca se esqueça de que a unção não é para você, é para a tarefa que Deus tem para você. Sim, ela torna a tarefa mais fácil e faz com que faças mais por Deus. Mas tudo sobre como a usas e te coordenas deve apontar para Deus. Uma vez que começas a usá-la para benefícios pessoais, estás a trilhar o caminho de Sansão e Salomão. E sabes como as suas histórias terminaram. Quando percebes esses sinais, Deus chama-te para algo mais significativo e proeminente do que tu mesmo. Ele está a levar-te para um lugar onde podes funcionar com algumas das suas habilidades e ser como ele. No entanto, isso não é para você se tornar famoso ou lucrar com isso. A unção tem um preço. Esse preço é a consagração que vem com as instruções que Deus lhe dará. É aqui que se aplica o ditado: inquieta é a cabeça que usa a coroa. Você descobrirá que sua vida não será sobre comida e bebida, ou a abundância de coisas que você tem ou não tem como os outros. A tua vida será completamente feita à medida para que Deus se expresse. Portanto, precisas de permanecer perto de Deus, agarrar-te às promessas de Deus e lembrar-te de que o reino espiritual é mais real do que o físico. O botão de controle da tua vida não deve estar no reino efêmero do físico, mas deve estar firmemente enraizado na consciência do reino espiritual. Quando estiveres enraizado, saberás quem és e não terás medo do inimigo. Tu és uma luz na escuridão, um portador da unção e da graça de Deus. É o inimigo que deve tremer, não tu. Maior é aquele que está em ti do que aquele que está no mundo. As tentações, provações e tudo o que o inimigo colocará no teu caminho não terão poder sobre ti, porque a tua atenção não está na unção, mas em Deus e na tua missão. Você permanece consciente de que não é nada sem Deus. Esse estado de consciência o mantém humilde. Você sabe que recebeu tudo o que tem e que não teria nada disso se Deus não tivesse lhe dado. Em vez de ser orgulhoso e presunçoso, você tem o coração de um servo pronto para obedecer. Você pode permanecer nesse estado quando não permite que os elogios e a admiração dos homens o afetem. Lembre-se, ser ungido perigosamente é um chamado para uma vida de serviço, consagração e devoção a Deus. É um chamado fora do comum para o espiritual. É um chamado sobrenatural ao qual você deve responder e prestar atenção para viver uma vida excepcional. Vamos nos apresentar diante de Deus e entregar nossas vidas a Ele, para que possamos expressar a sua unção para o propósito certo. Vamos orar. Querido Pai,
Obrigado pela tua unção e graça para te servir e por me chamares para fazer este grande trabalho. Obrigado por enviar este vídeo para me ajudar a entender os sinais que tens enviado. Senhor, confesso que não posso fazer isto sem ti. Sem a tua presença, orientação e amor, eu não seria eficiente ou eficaz nesta tarefa. Peço que estejas comigo. Ajuda-me a sempre buscar a tua face e nunca chegar a um ponto em que eu fique muito ocupado ou autossuficiente para te buscar. Senhor, mantenha o meu foco em ti. Através do prazer e da dor, por favor, ajuda-me a buscar-te. Ajuda-me a colocar o meu coração nas coisas espirituais e a ser mais consciente do espiritual do que do físico. O físico está sujeito ao espiritual. Se eu puder cuidar das coisas a partir do espiritual, terei o físico sob controle. Por favor, ajuda-me a sempre olhar para as situações de um ângulo espiritual e nunca perder de vista o que estás a fazer. Eu sei que me amas e estás constantemente a trabalhar para que tudo na minha vida fale desse amor. Durante a minha temporada de formação, quando tudo parecer que não te importas, lembra-me o quanto te importas. Deixa-me ver a tua mão surgindo das sombras e dá-me mais graça para confiar e me apegar a ti. Quando eu enfrentar batalhas, desafios, oposição e todo tipo de coisa, afasta o medo de mim. Lembra-me que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Por favor, ajuda-me a enfrentar as situações a partir dessa realidade, para que o inimigo não prevaleça contra a minha mente através do medo. Obrigado, Pai, por este doce momento de oração. Eu sei que ouviste e respondeste, pois em nome de Jesus eu oro. Amém. Se receber esta oração com fé, escreva Amém nos comentários e partilhe o vídeo com outras pessoas para encorajá-las hoje. Não se esqueça de subscrever o canal e ver os nossos outros vídeos para permanecer abençoado e espiritualmente sensível. Deus o abençoe.